Olá pessoal, estamos aqui para resolver a questão 155 do caderno cinza que caiu no Enem de 2025. Para muitos, essa foi a questão mais difícil que caiu no Enem 2025 de matemática e ela envolvia a parte de trigonometria, né? Mais especificamente, você precisaria entender aí como é que funciona o gráfico da função tangente, ok? Então nessa aula aí a gente vai resolver ela e eu vou aproveitar para dar algumas dicas e mostrar como é que você pode se sair melhor quando pegar gráfico de função tangente, de seno e cosseno, entendendo o comportamento de cada parâmetro, né? Quando você acrescenta um parâmetro somando, multiplicando no gráfico de uma tangente, o que isso altera no gráfico? Era isso basicamente que você precisaria saber para acertar essa questão, ok? Então vamos lá, olha o que diz aqui, ó. Um recipiente tem um formato que faz com que, ao ser enchido de água com uma vazão constante, a distância d da lâmina de água ao tampo da mesa, lâmina de água é como se fosse ali, gente, aquela parte superior de onde está a água, tá bom? A altura final da água. Em centímetro, aumenta em relação ao tempo t, em minuto, de acordo com uma função do tipo d é igual a k mais tangente de p vezes t mais m, sendo os parâmetros k, p e m números reais para t variando entre 0 e 4 minutos, conforme ilustrado na figura, na qual estão apresentadas as assintotas verticais da função tangente utilizada na definição de d. A expressão algébrica que representa a relação entre d e t é. Então, deixa eu tentar dar uma clareada aqui para vocês. O que ele está falando? Aqui tem esse tampo de mesa, né? E aí você pode encher esse tampo de mesa com água. O que vai acontecer? Conforme você vai enchendo esse tampo de mesa, a lâmina da água vai subindo, né? A altura onde está chegando o nível da água, ela sobe. E ela sobe obedecendo o comportamento dessa função aqui, ok? Aí o que acontece? Essa função obedece a essa lei, onde nós temos aqui o D, né, fazendo o papel do nosso Y, e o T ele está fazendo o papel do nosso X. E o que é o K, o P e o M? São números reais, beleza? Ok. Para entender melhor como é que funciona a resolução dessa questão, eu estou usando aqui o GeoGebra, que vocês podem achar aí de graça online, ou se quiserem baixar no computador, no celular também tem aí programas para isso. E aí ele é bem interessante para a gente fazer estudo de função, ok? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, o objetivo da questão é que a gente descubra, né, quanto é que vale o K, quanto é que vale o P, quanto é que vale o M a partir do gráfico, beleza? Como é que a gente descobre isso, professor? Aí você teria que saber o que cada parâmetro provoca no seu gráfico. Primeira coisa que você precisaria saber, o gráfico de uma função tangente, como é que ele é? Então vou digitar aqui, gente, ó, f de x igual a tangente de x, beleza? Esse daí é o gráfico de uma função tangente, ok? Aí o que eu quero que vocês se atentem, ó, vamos focar só nessa parte do gráfico onde essa curva passa pela origem, tá bom? Só essa linha aqui, beleza. Percebam, gente, que essa linha aqui, ó, ela vem lá de baixo, vem subindo, vem subindo, vem subindo e passa pelo zero. Quando ela passa pelo zero, ó, percebam que ela está subindo, aí parece que ela está diminuindo o ritmo dela para parar de subir. E aqui ela volta a subir com força, certo? Esse ponto onde justamente há essa mudança de direção, eu quero que vocês considerem isso daqui como um ponto de inflexão. E é esse ponto de inflexão que vai ajudar no nosso estudo de comportamento dessa função tangente. Então foca nesse ponto, tá bom? Foca nesse ponto aí que vai facilitar o seu estudo. Deixa eu só colocar aqui essas imagens para frente. Vamos lá, avançado, camada 1.
camada 0. Configuração, avançado, camada 2, beleza? Esse aqui também, camada 2, pronto, para ficar na frente, não atrapalhar a gente. Ok, então vamos lá, pessoal, ó, gráfico de função tangente é isso aqui. O mais fácil quando você trabalha com esses parâmetros, com esses números que você vai acrescentando na sua função tangente, é você entender o que esse K provoca no seu gráfico, beleza? Perceba, ó, o que ele fez aqui? Aqui é como se ele tivesse uma função tangente e ele está somando algum número na sua função. Aí olha o que vai acontecer, foca nesse ponto de inflexão que eu chamei a atenção de vocês, que é onde há essa mudança de direção, esse pontinho que está no 0. Se eu acrescentar aqui, gente, na frente um número somando, ó, vou colocar o 1 mais a tangente. O que será que isso vai fazer com o meu gráfico? Olha o que ele fez, ó. Aquele ponto de mudança de direção que eu chamei a atenção de vocês, que estava no 0, subiu para o 1. Então, eu acrescentei 1, eu peguei o ponto, o gráfico, ele subiu uma unidade. E se eu colocar aqui, ao invés de 1, o 2, o que será que vai acontecer? Olha aí, o ponto de inflexão que inicialmente estava lá no 0, subiu para o 2. E se eu colocar o 3, o que vai acontecer? Ó, o ponto de inflexão subiu para o 3. E se ao invés de eu colocar um número positivo, eu colocar um número negativo? Por exemplo, menos 1. Então, menos 1 mais tangente de x. Como é que ficaria isso? O gráfico, ao invés de subir, ele vai descer. Então, perceba que o ponto de inflexão desceu para o menos 1. Se eu colocar aqui menos 2, ele vai descer para o menos 2. Então, percebam, gente, que o K, quando eu somo ou subtraio um número da minha função tangente, esse K indica onde o ponto de inflexão vai estar, a altura dele, né? A altura do ponto de inflexão, melhor dizendo. Bom, então, com base aqui no nosso gráfico que ele deu, ó, acha aí o ponto de inflexão. Aonde é que está o ponto de inflexão? Ó, vem subindo, aí aqui parece que vai parar de cair. Quando chega aqui nesse ponto, muda de direção e sobe com força. Então, o ponto de inflexão ele está aqui, gente, ó. Estão vendo? Qual é a altura dele? 30. O que isso significa? Significa que ele pegou a sua função tangente e somou 30 unidades. Beleza? Logo, se você soubesse só essa informação, você já aumentaria muito a sua chance de acerto. Por quê? Porque aqui nas alternativas, as únicas alternativas que ele está somando 30 unidades é letra D e letra E. Então, você ficaria entre essa letra D e a letra E. Essa parte aqui em vermelho, gente, foi algo que eu fiz para ajudar no entendimento. Então, isso aqui não tinha na prova do Enem, tá bom? Mas daria aí para ver claramente, com base nessa informação, que ou seria a letra D ou seria letra E, ok? Beleza, então já entendemos o que o K faz. Agora, o que eu quero focar com vocês? Ó, vou pegar o gráfico original, novamente, de tangente de x. Aí, voltamos para ele, passando aqui pela origem, né, o ponto de inflexão. E tem aqui, gente, um M somando com o T, que está fazendo o papel do nosso x, né? Então, imagine que você tem lá tangente de x. Se você, ao invés de fazer tangente de x, você fizer tangente de x mais uma unidade, o que será que acontece? Vamos estudar isso aqui, ó. Se eu chegar aqui no x e colocar mais uma unidade, olha o que vai acontecer, ó. Então, ó, percebam, ele pegou o ponto de inflexão. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ó, x, tangente de x. Vou acrescentar aqui uma unidade. Olha o que ele fez. Ele pegou o nosso gráfico e o ponto de inflexão que estava passando no 0 veio uma unidade para a esquerda. Se eu pegar aqui e colocar mais 2 unidades, olha o que ele vai fazer. Arrastou aqui, estava no 0, inicialmente ele arrastou para o menos 2. Se eu quiser aqui mais 3,
olha o que ele fez. Arrastou aqui para o menos 3. Então, conforme eu vou somando, ele vai deslocando o gráfico para a esquerda, ok? E se ao invés de somar eu subtrair, né? Que aqui percebam que ele não somou, ele subtraiu. Então, ó, vou pegar novamente o gráfico de tangente de x, vou tirar aqui uma unidade de x. O que vai acontecer? Ao invés dele ir para a esquerda, ele vai para a direita. Estava no 0, foi para o 1. Se aqui eu colocar menos 2, ele vai para o 2. Se eu colocar aqui menos 3, ele vai para o 3, certo? Aí, beleza, então já entendemos. Quando a gente quer que o gráfico se desloque para a esquerda, a gente chega lá no x e vai somar alguma coisa. Se a gente quer que o gráfico se desloque para a direita, a gente chega no x e subtrai alguma coisa, beleza? É por isso que aqui no gráfico, gente, ó, percebam que a nossa função ela está deslocada para a direita. Por quê? Porque ele tirou alguma coisa, ok? Beleza. Agora, o que vocês também precisam entender? Vocês também precisam entender aqui, gente, ó, o que esse P faz? O que o P está fazendo? Ele está multiplicando o T, né? E o M também. Então, quando eu pego um número e multiplico pelo X, o que ele faz? Olha só. Se eu chegar aqui e colocar, eu tenho x, colocar 2x. Então, estou multiplicando x por 2, né? Olha o que ele vai fazer. É como se ele pegasse a nossa função tangente e esticasse ela, certo? Então, se eu colocar aqui um 3, o que ele vai fazer? Ele vai esticar ela para cima ainda mais, beleza? E se ao invés de eu multiplicar, eu dividir, né? Vamos pegar aqui, ó, o gráfico de função tangente, novamente. Vou dividir esse x por 2. Olha o que vai acontecer, ó. Tá vendo? Ao invés dele esticar, é como se ele voltasse um pouco, né? O período da nossa função, que é de onde começa uma parte do gráfico e aonde termina para ver as repetições do gráfico, ele aumenta. Lembra que quando é tangente de x, olha de quanto vai variar, focando só nessa parte do meio que eu falei para vocês focarem, ó. Aqui vem descendo, ó, parece que ele está buscando aqui que valor? 1,5 negativo, certo? E subindo, ele passa a buscar que valor? 1,5 positivo, certo? Quando eu pego aqui, ó, e divido por 2, o que ele vai fazer? Ao invés dele buscar o 1,5 negativo, ele passa a buscar o dobro disso. Então ele passa a buscar o 3, ó. Tá vendo? Tá buscando o 3 e tá buscando o menos 3. E se eu dividir por 3, aí ele vai buscar o triplo. Lembra que inicialmente ele busca 1,5 positivo? Então aqui, se é o triplo, naturalmente, ele tende a ir buscar o 4,5 positivo. E também, lá para baixo, ele vai buscar o 4,5 negativo. Então, se eu colocar o 4, ele vai buscar quais números? Lembre-se sempre que, se você fizer o gráfico de tangente de x, vai buscar 1,5 e menos 1,5. Se você multiplicar isso por 4, 1,5 vezes 4 dá 6. Então, olha só, se eu colocar o 4 aqui, ó, olha lá, ó, indo buscar o 6 positivo e indo buscar o 6 negativo. Então, quando você divide, você vai alongar o seu período, beleza? Ótimo. Aí, pessoal, aqui o que você precisaria saber então, né? Você está alongando o seu período. Nessa parte aqui, ó, você precisaria fazer a distributiva, né? Nessa parte, você aplicando a distributiva, você faria 1 sobre 2 vezes t, ficaria t sobre 2. E 1 sobre 2 vezes menos 5, multiplicação de fração, você multiplica o número de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Quando não tem ninguém embaixo do 5, é como se tivesse o 1. Então, menos 5 vezes 1, menos 5. 2 vezes 1, 2, ok? Então, essa função aqui, a gente poderia reescrevê-la assim. E essa função de baixo, ó, mesma coisa. 1 sobre 2 vezes t, ficaria t sobre 2.
e 1 sobre 2 vezes menos 5 sobre 2. Faz o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 1 vezes menos 5, menos 5. 2 vezes 2, 4. Então, a gente poderia entender assim, ok? Bom, aí, gente, ó, vocês poderiam estar pensando o seguinte, né? Beleza, eu sei que quando ele retira alguma coisa, ele vai deslocar o gráfico para a direita, certo? Então, quanto é que ele está retirando aqui, ó? Nessa daqui, 5, se eu dividir para 2, ele está retirando 2,5. E aqui embaixo, quanto é que ele está retirando? Ele está retirando 5 dividido para 4, 1,25. E aí, qual que é a certa? Aí vocês poderiam olhar aqui no gráfico, né? Bom, esse ponto de inflexão está no 2,5, então seria a letra D, porque 5 dividido para 2 dá 2,5. Aí, gente, aqui está o detalhe. Por conta de você ter dividido o seu T por 2, isso vai alterar um pouquinho as coisas. Porque o que ele vai fazer, né? Ó, o gráfico aqui de x sobre 2 vai buscar o 3 e o menos 3, né? Quando aqui eu retiro alguma coisa, menos 1, olha o que ele faz. É como se ele viesse para a direita de uma forma mais acelerada. Então, se antes o gráfico, quando eu tirava uma unidade, vamos pegar aqui, né? Vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o gráfico de tangente de x. O ponto de inflexão, ele está aqui no 0. Quando eu tiro uma unidade, ele vai vir para o 1, certo? Agora, olha o que vai acontecer se eu pegar o meu x e dividir por 2, como ele fez aí, e depois eu tirar uma unidade. Então, ao invés dele andar uma casa, ele anda o dobro, certo? Se eu retirar aqui 2 unidades, olha o que vai acontecer. Ele vai ir para o 4. Se eu retirar 3, ele vai ir para o 6. E assim sucessivamente. Tá bom, gente? Então, vai andar, se você dividir o seu x por 2, quando você subtrai alguma coisa, o seu ponto de inflexão ele anda o dobro, ok? E se eu dividir aqui por 3, ó, ao invés de 2, eu dividi por 3. O que a gente tende a pensar? Que o ponto de inflexão vai andar o triplo. Por exemplo, se eu tirar uma unidade, o ponto de inflexão, ó, ele vai para o 3, tá vendo? Se eu tirar aqui 2 unidades, vai para onde? Para o 6. E assim sucessivamente. Então, qual deveria ser o raciocínio de vocês? Ó, eu já sei que é letra D ou letra E. E sei que ele está pegando o meu T e está dividindo por 2 em ambos os casos. Beleza? Pronto. Então, já sei que quando eu retirar alguma coisa, ele vai andar o dobro. Certo? Aí, quanto foi que ele andou aqui? Ó? Inicialmente era para estar no 0, né? Na direção do 0. E aí andou 2,5. Aí eu sei que é o dobro de quanto eu tirei. Então, 2,5 é o dobro de quanto? De 1,25. Por isso, a alternativa correta seria a letra E. Gente, eu sei que essa parte é uma parte mais difícil, porque, logicamente, é a questão, na minha opinião, mais difícil do Enem, tá bom? Mas espero que eu tenha ajudado. Guarde bem essa dica de quando você soma alguma coisa na sua função trigonométrica, que isso é fácil de guardar e já aumentaria muito as chances de vocês acertarem essa questão, tá bom? Quem gostou, dá um joinha. E se vocês quiserem, eu recomendo que vocês façam esses estudos também com a função seno, cosseno, né? Utilizando o GeoGebra, que vai ajudar bastante no estudo de vocês, certo? Valeu, pessoal, e até a próxima.